Pois bem, e ainda sobre essa decisão dos Estados Unidos de classificar facções criminosas como organizações terroristas e também sobre outros temas, vamos conversar agora com o deputado federal Kim Kataguiri, que é do Missão de São Paulo. Muito boa noite, deputado. Obrigado por mais essa participação sua aqui no programa. Prazer recebê-lo. Deputado. Boa noite, prazer participar. Deputado, o senhor defende, me parece, né, que essa nova classificação vai escancarar a necessidade de endurecer o tratamento legal e as sanções contra o narcotráfico no Brasil, correto? Aí eu pergunto ao senhor, no entanto, não lhe parece até, não sei, talvez óbvio, que há diferença entre o crime organizado das facções e uma organização terrorista, efetivamente, e que há talvez o risco de o Brasil perder muito mais do que ganhar com essa decisão? Não acho que tem o menor risco do Brasil perder mais do que ganhar. E também não acho que exista a diferença fundamental entre uma organização criminosa como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital e uma organização terrorista, né? Na realidade, já no debate que a gente teve na lei antiterrorismo, ali em 2013, só não ficou enquadrado, né, o PCC e o Comando Vermelho porque foi retirado ali o terrorismo por razões políticas, né? Então, o PCC e o Comando Vermelho, eles possuem um estatuto próprio, eles possuem tribunal próprio, eles possuem leis próprias e eles promovem atos de terror, né? Colocam fogo em ônibus, colocam barricadas com o intuito de impor a sua ideologia política, né? Com o intuito de impor, são organizações até muitas vezes mais estruturadas do que muitos organismos terroristas ao redor do mundo. O PCC, por exemplo, eu que sou de São Paulo e que, infelizmente, a gente exporta essa praga para o resto do Brasil e para o mundo, tem relações muito próximas com o Hezbollah, por exemplo, né? Hoje já exporta droga para o Japão, já exporta droga para a Europa, já exporta droga para os Estados Unidos. Então, é importante essa classificação por uma só razão, para facilitar o uso de mecanismos internacionais de asfixia financeira e de combate à lavagem de dinheiro em relação ao Comando Vermelho e ao Primeiro Comando da Capital. Agora, eu não caio na ilusão, vendida por alguns bolsonaristas, de que isso vai solucionar o problema, de que os Estados Unidos vão dar um jeito no Comando Vermelho e no PCC. Não. O único país capaz de combater o Comando Vermelho e o PCC é o Brasil, quando tiver um governo decente que estiver disposto a fazer principalmente retomada de território, porque hoje 40 milhões de brasileiros vivem sob o domínio do crime organizado. Então, primeiro, por definição, sim, o Comando Vermelho e o PCC são organizações terroristas porque promovem atos de terror com o objetivo de impor a sua ideologia política, que está na própria definição, utilizada pela maior parte dos países, né, em relação ao terrorismo. Segundo, a decisão ajuda porque nos dá acesso, né, a mecanismos de combate à lavagem de dinheiro e ao tráfico de drogas internacional em relação a instituições financeiras em outros países. E, em terceiro, não podemos cair na ilusão de que isso vai solucionar o problema de que os Estados Unidos vão acabar com o PCC ou com o Comando Vermelho. Só nós, né? Essa guerra é das nossas polícias, com o auxílio das nossas Forças Armadas, e é o nosso país que tem o dever de matar essas lideranças. Tomara que fique só na questão realmente de asfixia financeira. O envolvimento, o senhor pergunta ao senhor, o envolvimento, isso especialmente entre os jovens, né? Entre os jovens, que ele parece ter um recorte, uma aceitação especialmente grande. Inclusive, nós o entrevistamos aqui no programa não faz muito tempo. Mas eu pergunto ao senhor, o envolvimento de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, o senhor diria que favorece diretamente o seu candidato? O senhor acredita que o voto antissistema tende a se manifestar com força nas últimas semanas antes das eleições? Olha, o envolvimento do Flávio com o Vorcaro, na realidade, beneficiaria o Flávio e não nos ajudaria em nada. Agora, o fato desse envolvimento se tornar público, aí sim, isso nos beneficia, porque escancara a corrupção, né? O Flávio era um ladrão que deveria estar preso há muito tempo, desde que participou do rachadão da Assembleia Legislativa, comandado pelo PT, de André Ceciliano, com o auxílio de Flávio Bolsonaro. Não foi preso porque o governo de Jair vendeu-se, né, para o Centrão e para o Supremo Tribunal Federal para salvar a pele do filho. E agora fica tudo muito escancarado que no maior escândalo de corrupção do país, no qual o próprio PT, o Lula está envolvido, recebendo
o Vorcaro no Palácio do Planalto secretamente, colocando o presidente do Banco Central para servir cafezinho, o ministro de Minas e Energia para tratar dos projetos pouco republicanos na área de mineração do Vorcaro, PT da Bahia também, com a amizade conhecida com Augusto Lima, com o uso do crédito cesta, que se espalhou pelo Brasil e depois se transformou na participação dele no Banco Master, enfim. Tudo isso, né, mostrar que Flávio Bolsonaro, Lula, PT e PL estão envolvidos na mesma sujeira, no mesmo escândalo, que é o maior escândalo de corrupção da história do país e já superou o Petrolão. O Vorcaro está falando já em devolver 60 bilhões de reais. 60 bilhões. Ninguém no Petrolão chegou perto disso. Ele tem lá, vou tirar da poupança 60 bi para devolver para o governo. É uma loucura isso, é inacreditável. Não, o Vorcaro tem na conta corrente dele mais do que 99% dos municípios brasileiros, né? Então é esse o nível do quão grotesco foi o roubo. E ele também teve a pachorra, aproveitando que você, assim como eu, se indignou com isso, ele teve a pachorra no acordo de delação, ele ofereceu pagar 40 em 10 anos. Ou seja, olha, eu admito que eu roubei 40 bilhões de reais, mas eu pago 4 bi por ano, os outros 36 eu deixo rendendo, eu invisto com os dividendos do meu roubo, eu continuo rico e devolvo o grosso do roubo sem aquilo que ele me rendeu. Aí depois ele oferece mais 20 bi, ou seja, ele tinha roubado mais 20 que ele ainda ia esconder do acordo de delação inicial. Por isso que às vezes algumas pessoas falam, pô, a PF não aceitou a delação dele, né, porque tá querendo blindar a pessoa. Não, a PF tá certa, porque ele não tá entregando ninguém importante e ele ainda tá tendo a cara de pau de esconder dinheiro. A PF tem que aceitar acordo, primeiro, que siga a lei, e a lei diz que colaboração premiada exige que você entregue alguém que esteja acima de você. Ele tem 60 bi, ele precisa entregar alguém que tem ou poder político ou poder econômico acima do dele. Ele precisa entregar ministro supremo, ministro de Estado, presidente da República, senador, deputado, senão a delação não vale. E ele precisa devolver tudo aquilo que roubou. Então a PF está correta em exigir mais do Vorcaro para fechar qualquer acordo. Então, em suma, o fato dos dois principais candidatos estarem envolvidos e de nós sermos o único grupo político que tem completa liberdade para falar de Vorcaro, para falar de Banco Master, isso, sem dúvida nenhuma, nos dá a vantagem, que é a vantagem de ser honesto, e essa honestidade está aí à luz do dia. Eu não votei contra o fim da escala 6x1, eu votei contra a PEC, que não acaba com a escala 6x1, e esse é meu principal ponto, esse é meu principal argumento, de que ela é uma farsa, ela vende para o trabalhador de que a escala 6x1 vai acabar, quando não vai. É óbvio que é muito melhor que o trabalhador tenha 2 dias por semana para estudar, para cuidar da sua família, para ter um momento de lazer, enfim, isso é evidente. Agora, eu não tive o discurso populista e demagógico de mentir para o trabalhador dizendo que uma PEC com uma canetada em Brasília vai fazer isso acontecer. Se colocar texto na PEC resolvesse realidade material da população, a gente teria saúde, educação, lazer, trabalho, habitação, tudo isso está na Constituição e nada disso existe na realidade. Então, o que eu fiz foi não ter um voto populista, como a maior parte dos deputados que se dizem de direita e os deputados de esquerda tiveram, e falei a verdade, né? Não importa se isso faça eu perder popularidade, perder voto, o que importa é eu seguir a minha convicção, é falar a verdade sempre para o eleitor, e daqui a um ano as pessoas vão perceber que eu estava certo, né? Que de fato isso não trouxe nenhum benefício para o trabalhador, que o trabalhador vai continuar trabalhando na escala 6x1, que enquanto a gente não enfrentar o problema que é difícil e que é demorado, e que, portanto, as pessoas sempre querem soluções fáceis e de curto prazo, inclusive a própria classe política, que não está disposta... Eu comecei a coletar assinaturas dentro dessa própria PEC, para que a gente tivesse desoneração de folha e redução de imposto sobre consumo, cortando o privilégio de parlamentares, cortando o privilégio de grandes empresas, cortando o privilégio de juízes, de promotores, cortando emendas parlamentares. Menos de 30 deputados assinaram. Ou seja, na hora de fato fazer alguma coisa que corta na carne e promove bem-estar para a população, porque 3 dias da semana o trabalhador não trabalha para si próprio, não trabalha para o patrão, trabalha para pagar imposto. Então o governo vende a falsa narrativa de que o mais pobre trabalha muito para financiar o lucro do empregador, quando na realidade a maior parte dos empregadores da escala 6x1 não é indústria, não são os grandes industriais, não são os grandes varejistas, são os prestadores de serviço que têm ali até no máximo 6 funcionários. Então são os pequenos, os médios, os micro, né, empresários que têm um rendimento muito parecido com o do seu próprio colaborador. Na realidade, quem explora o trabalhador, em sua maioria, é o governo com tributo sobre folha de pagamento e sobre consumo, que é aquele que onera mais o mais pobre. Então eu votei justamente para ser verdadeiro com a população e não cair nessa onda populista eleitoreira que foi criada em torno dessa PEC.
E, deputado, pela maneira, pelos votos, né, que a gente está até vendo aqui ao lado agora como é que foi o resultado, ó, 472 votos a favor. O senhor imagina que essa PEC terá facilidade também no Senado ou não? Será uma realidade muito diferente? Não, não vai ser nada diferente, né? Os senadores também, a Casa Alta da República, né? Ela foi feita para segurar populismos, né? Inclusive os senadores têm mandatos mais longos justamente para isso, para tomar medidas impopulares, mas que são boas para a população. Mas infelizmente o nosso Senado não tem a característica da Câmara dos Lordes da Inglaterra, nem do Senado americano, né? Não segura nenhum tipo de intempérie populista da Casa Baixa, que é a Câmara dos Deputados, aliás, na minha avaliação, por vezes mais desqualificado e mais populista do que a própria Câmara, então acho que vai ser aprovado com a mesma ou até facilidade maior. Deputado, mudando mais uma vez de assunto, aproveitando a sua presença aqui no programa de hoje. É o seguinte, falar um pouco de política mesmo, assim, eleição. Renan Santos, que é o candidato do seu partido à presidência da República, ele tem aparecido nas pesquisas de intenção de voto, parecia com 1%, depois com 3%, 4%, 7,5%, e até, eu vi aí quem fale algumas pesquisas em 17%.